Nesse vídeo você vai aprender as 10 melhores maneiras de aumentar os seus níveis de dopamina naturalmente. Fala pessoal, aqui quem está falando é o Felipe Alcântara, seja bem-vindo a mais um vídeo. E a dopamina é um importante componente químico no seu cérebro que tem muitas funções. Ela está envolvida na recompensa, na motivação, na memória, na atenção e até na regulação dos movimentos do corpo. Quando a dopamina é liberada em grandes quantidades, ela cria sentimentos de prazer e recompensa que motivam a repetir um comportamento específico, aquele comportamento que te levou a ter essa liberação de dopamina. Em contraste, baixos níveis de dopamina estão ligados à redução de motivação e diminuição do entusiasmo em coisas que te deixavam animados antes para a maioria das pessoas. Os níveis de dopamina normalmente são bem regulados pelo nosso sistema nervoso, mas tem algumas coisas que você pode fazer para aumentar naturalmente os seus níveis de dopamina. E nesse vídeo você vai aprender as 10 melhores maneiras de aumentar os níveis de dopamina do seu organismo naturalmente. Então se você gostou da ideia do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque isso ajuda demais o canal a crescer. E bora direto para o conteúdo, porque eu não quero que esse vídeo fique longo. Então, a primeira dica é você comer muita proteína. As proteínas são compostas de blocos de construção menores chamados de aminoácidos. E cerca de 20 aminoácidos diferentes são necessários para construir a proteína no nosso corpo. O nosso corpo consegue produzir alguns desses aminoácidos, mas o resto a gente consegue a partir de outros alimentos. E um aminoácido chamado de tirosina tem um papel muito importante, um papel crítico na produção de dopamina. As enzimas dentro do nosso corpo são capazes de transformar tirosina em dopamina. Portanto, ter níveis adequados de tirosina é importante para a produção de dopamina. E a tirosina também pode ser feita a partir de outro aminoácido, a fenilalanina. Tanto a tirosina quanto a fenilalanina são encontrados naturalmente em alimentos ricos em proteínas, como carne bovina, ovos, soja, peito de peru, laticínios e por aí vai. Estudos mostram que aumentar a quantidade ingerida de tirosina e de fenilalanina pode acabar aumentando os níveis de dopamina no seu cérebro, o que pode promover o pensamento profundo e melhorar a sua memória. Por outro lado, se a sua dieta é pobre em fenilalanina e tirosina, os níveis de dopamina podem acabar abaixando. A segunda coisa é comer menos gordura saturada. Algumas pesquisas com animais descobriram que as gorduras saturadas, como as que a gente encontra na manteiga, na gordura animal, nos laticínios integrais, óleo de coco e outras coisas, podem acabar interrompendo a sinalização de dopamina no cérebro quando consumidas em quantidades muito grandes. Até agora, esses estudos foram feitos somente em ratos, mas mesmo assim os resultados já são intrigantes. O estudo descobriu que ratos que consumiram cerca de 50% das suas calorias e gorduras saturadas reduziram a sinalização de dopaminas em áreas de recompensa de seus cérebros em comparação com animais que receberam a mesma quantidade de calorias e de gordura insaturadas. E essas mudanças ocorreram mesmo sem diferenças de peso, de gordura corporal, de hormônios, nível de açúcar no sangue. Alguns pesquisadores levantam a hipótese de que dietas ricas em gorduras saturadas podem acabar aumentando a inflamação do seu corpo, o que leva a mudança no sistema de dopamina, mas no geral são necessárias mais pesquisas para chegar numa conclusão final. Terceira coisa é você consumir probióticos. Nos últimos anos, os cientistas descobriram que o intestino e o cérebro estão intimamente ligados. De fato, o intestino às vezes é chamado de segundo cérebro, porque ele contém um grande número de células nervosas que produzem muitas moléculas de sinalização dos neurotransmissores, incluindo até mesmo a dopamina. E também está claro que certas espécies de bactérias que vivem no seu intestino também são capazes de produzir dopamina, o que pode afetar o humor e o comportamento. A pesquisa ainda está meio limitada, no entanto, vários estudos mostram que quando consumidos em quantidade grande o suficientes, certos tipos de bactérias podem reduzir os sintomas de ansiedade, de depressão em animais e até mesmo em humanos. A quarta dica é você comer feijão, pois ele possui altos níveis de L-dopa, que é a molécula precursora da dopamina. Estudos mostram que comer esses grãos ajuda a aumentar os níveis de dopamina naturalmente, especialmente pessoas com doenças de Parkinson. Um estudo de 92 de pessoas com doença de Parkinson descobriu que consumir cerca de 250 gramas de vagem cozida aumentou significativamente os níveis de dopamina e reduziu os sintomas da doença de Parkinson de 1 a 2 horas após a refeição. A quinta dica é você se exercitar com frequência. O exercício é recomendado para aumentar os níveis de endorfina e melhorar o humor. As melhorias do humor podem ser vistas após apenas 10 minutos de atividade aeróbica, mas também tende a ser mais alta pelos próximos 20 minutos. Embora esses efeitos provavelmente não sejam inteiramente devido às mudanças no nível de dopamina, já que é um prazo muito curto, pesquisas em animais sugerem que o exercício, a atividade física, pode aumentar os níveis de dopamina no cérebro. Em ratos, aquela corrida na esteira que eles fazem acaba aumentando a liberação de dopamina e regulando positivamente os números de receptores de dopamina nas áreas de recompensa do cérebro. E um estudo em humanos feito durante 3 meses descobriu que realizar 1 hora de yoga por 6 dias na semana aumentou significativamente os níveis de dopamina. A sexta dica é você dormir o suficiente. Quando a dopamina é liberada no cérebro, ela cria o sentimento de alerta e vigília.
Estudos em animais indicam que a dopamina é liberada em grandes quantidades pela manhã, quando é hora de você acordar, e que os níveis caem naturalmente à noite, quando é hora de dormir. No entanto, a falta de sono, você dormir pouco e não dormir da maneira ideal, perturba esses ritmos naturais de liberação de dopamina. Quando as pessoas são forçadas a ficar acordadas durante a noite, a disponibilidade de receptores de dopamina em seus cérebros é drasticamente reduzida pela manhã seguinte. Ter menos dopamina normalmente traz outras consequências desagradáveis, como concentração reduzida e má coordenação. Então você ter um sono regular e de alta qualidade vai te ajudar a manter os seus níveis de dopamina. Para a National Sleep Foundation, é recomendável que os adultos durmam de 7 a 9 horas por noite e mantenham uma higiene adequada de sono. A higiene de sono pode ser melhorada reduzindo as luzes que entram no seu quarto, a quantidade de cafeína que você ingere após determinado horário, reduzindo o ruído que tem no seu quarto e deixando a cama somente para dormir. Inclusive tem um outro vídeo aqui no canal que eu te mostro como você pode dormir melhor, como você pode ter um sono de qualidade, a quantidade de sono que você tem que ter. Eu vou deixar ele aqui nos cards, depois passa lá e dá uma olhada. A sétima dica é você ouvir música. Ouvir música pode ser uma maneira divertida de estimular a liberação de dopamina no seu cérebro. Vários estudos de imagens cerebrais descobriram que ouvir música aumenta a atividade nas áreas de recompensa e prazer do cérebro, e que são ricas em receptores de dopamina. Um estudo de 2011 que estava investigando os efeitos da música na dopamina encontrou um aumento de 9% dos níveis de dopamina no cérebro quando as pessoas ouviam músicas ou instrumentos que lhe davam calafrios. A oitava dica é você meditar. A meditação é a prática de limpar a mente, de focar no interior e deixar os seus pensamentos flutuarem sem julgamento ou apego. Você pode fazer isso em pé, sentado, andando, tomando banho, mas a prática regular está associada à melhoria na saúde mental e física. E novas pesquisas descobriram que esse benefício pode ser devido ao aumento de níveis de dopamina no cérebro. Um estudo incluindo 8 professores de meditação experientes encontrou um aumento de 65% na produção de dopamina após meditar por 1 hora em comparação a descansar em silêncio. Acredita que essas mudanças ajudem quem medite a manter um humor positivo e motivado a permanecer no estado meditativo por mais tempo. A nona dica é você obter luz solar o suficiente. O transtorno afetivo sazonal é uma condição em que as pessoas se sentem tristes ou deprimidas durante o inverno, quando não são expostas à luz solar o suficiente. É bem conhecido que períodos de baixa exposição ao sol podem levar à redução de neurotransmissores que melhoram o humor, incluindo a dopamina, e que a exposição solar pode aumentá-los. E embora a exposição ao sol possa aumentar sim os seus níveis de dopamina, é importante você fazer isso de uma maneira segura, já que sol também é prejudicial. Então, no geral, é recomendável você evitar a exposição ao sol nos horários de pico, que é normalmente entre as 10 da manhã e as 2 da tarde, e aplicar filtro solar sempre que o índice de raio UV estiver maior do que 3. A décima dica é você considerar suplementos. O seu corpo precisa de várias vitaminas e minerais para criar dopamina, incluindo ferro, niacina, folato, vitamina B6. E se você tiver deficiência em um ou mais desses nutrientes, você vai poder ter problemas para produzir dopamina suficiente para atender as necessidades do seu corpo. E o exame de sangue pode detectar se você tem deficiência em algum desses nutrientes. E nesse caso você pode complementar conforme necessário para aumentar os seus níveis. Então, além da nutrição adequada, talvez seja necessário você ter algum suplemento, alguma multivitamínica, alguma coisa assim. Aí você consulta com o seu médico, você vê o que ele receita, o que ele fala, o que ele indica. Melhora os seus níveis de dopamina de uma forma natural também. Então, como a gente viu aqui nesse vídeo, no geral, você ter um aumento de dopamina naturalmente está muito atrelado a você ter um estilo de vida mais saudável, você comer legal, você comer de uma maneira saudável, você dormir o suficiente, praticar atividade física, fazer coisas que você gosta. Isso vai te ajudar demais o seu cérebro a funcionar da melhor maneira possível. Inclusive, comenta aqui embaixo se você já faz algumas dessas dicas para aumentar a sua dopamina naturalmente, mesmo sem saber que servia para isso. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Eu vou deixar um vídeo recomendado para você aqui no final. Eu espero você no próximo vídeo. Até a próxima e tchau!